Olá, amigos, estamos de volta com mais um Batata Quente, o Batata Quente da quarta-feira, que é um pouquinho diferente do Batata Quente da segunda-feira, porque a gente guarda a quarta-feira para assuntos um pouco mais light, vamos dizer assim, se bem que essa coisa de associar arte com light o tempo todo nem é uma coisa muito católica, apostólica, romana, evangélica, budista, whatever. Hoje eu tenho um time de pessoas aqui que tem uma característica muito importante para mim. Eu gosto de todos eles, tenho afeto por todos eles, tenho muita identidade com eles todos e teria que ser gente como essas pessoas que vão estar aqui hoje para falar de um tema tão incomum de você ver discutido abertamente para grandes plateias como arte e filosofia. Mas nada mais adequado do que falar em arte e filosofia num momento de pandemia, onde se deve aproveitar o tempo vasto para refletir, para pensar, para filosofar e para redescobrir coisas que a gente passa a vida inteira sem perceber, embora estejam cercando a gente o tempo todo. Essa noite conosco está um convidado muito especial, um amigo de alguns anos e que a gente só veio a se reencontrar recentemente. Ele é músico, compositor, poeta e artista visual com interlocuções nacionais e internacionais. Desenhista de muita criatividade, desenvolveu sua carreira inovando em seus processos de criação e construção. É idealizador do espaço cultural Ateliê Travessia, localizado no corredor cultural da Avenida Paulista, em São Paulo. O mega criativo Cacau. Boa noite, Cacau. Boa noite, Carlos. Meu afeto e carinho por você, admiração muito grande. Agradeço que você participou também de um encontro nosso do Travessia Filosófica, juntamente com o Emílio Perron, que está aqui com a gente. E eu vou já começar, assim, rapidinho, tirar uma borboleta poética, uma mensagem para você e para a nossa conversa aqui. Não quero saber das horas dos minutos, quero cada segundo. Opa! Beleza, obrigado, Cacau. Olha, de Miami, ela é produtora cultural, fotógrafa premiadíssima, curadora e fundadora do The Wall of Arts e vários outros projetos internacionais, sempre focados na promoção da arte dos artistas brasileiros no mundo. Paulistana, casada, 5 filhos maravilhosos, vive nos Estados Unidos há 30 anos, ela é Jade Matarazzo. Boa noite, Jade. Boa noite, tudo bem com vocês todos? Muito bom encontrar você, Wilson, aqui de novo, tanto tempo, Cacau, te conhecer. Tudo bem por aqui. Obrigado, Jade. De Boston, esta mineira de Belo Horizonte, que ela sumiu, agora ela vai aparecer. Mineira de Belo Horizonte, é artista autodidata e multidisciplinar. Suas maiores especialidades são o body painting e o fine art. Vencedora de vários prêmios, não só na área de artes visuais, como teatro, em vários anos, e foi eleita recentemente premiada como artista na subcategoria pelo Visual Arts Awards aqui dos Estados Unidos. Vive aqui há 16 anos. Boa noite, Andresa Moon. Boa noite, Carlos. Boa noite a esse time maravilhoso de artistas. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje e poder aprender um pouquinho e dividir um pouquinho aí com vocês. Gratidão. Obrigado, Andresa. Quem está conosco também, ele que é mineiro, nascido em Manhuaçu, aos pés do Pico da Bandeira. Vive há 40 anos em Curitiba, no Paraná, onde estudou arquitetura, urbanismo e paisagismo. Mas é um artista visual fantástico, da melhor qualidade que possa haver. Ele costuma dizer que nas artes brinca feliz desde a primeira infância. E isso eu acredito que é a pura expressão da verdade. Boa noite, Wilson Pinto. Boa noite, Carlos. Que satisfação. É uma satisfação imensa o seu convite, rever Jade Matarazzo, que é uma amiga, uma incentivadora, e você, Carlos, que traz assim um humor, uma alegria inesquecível. De Tóquio até hoje, nunca mais eu esqueci. Depois eu conto as nossas aventuras nipônicas. E, finalmente, ele é paulistano,
Paulista ou paulistano? Você é da cidade de São Paulo? Não, né? Sim. Sim, então, paulistano, professor de filosofia em faculdades, escolas, grupos de atores, psicólogos e palhaços. Amei, adorei. Palhaços na biografia é lindo. É palestrante e escritor, prestes a lançar seu próximo livro, chamado Pedagogia. Muito prazer em ter você aqui. Boa noite, Emílio Terron. Prazer imenso estar com vocês também, conhecendo alguns e revendo o Cacau, você que eu acabei de conhecer. Melhorou agora? Acho que agora foi melhor, né? Melhorou. Então, estou caindo de paraquedas, mas tenho certeza. Então, você não está caindo de paraquedas, rapaz. Vou explicar. Você não está caindo de paraquedas. Esse programa foi inspirado naquela conversa que a gente teve. Esse programa foi inspirado naquele live que fizemos com o Cacau, quando eu percebi que nós estávamos sendo bobos em não perceber que a filosofia está em torno de tudo o tempo todo e que persiste, apesar de menos hoje em dia, persiste uma noção quase que preconceituosa, quase que jocosa, quase que, sabe, ridícula com relação à filosofia por pura, absoluta ignorância. Porque a compreensão do que a filosofia é e de como ela é presente em cada segundo, como o Cacau muito bem disse que ele quer cada segundo, em cada segundo de nossas vidas, você passa até a dizer, oh, meu Deus, eu estava esse tempo todo virando minhas costas para uma coisa que está o tempo todo em mim. É mais ou menos por aí. Aquela conversa que nós tivemos, apesar de talvez você estivesse ali fazendo uma coisa que você já fez milhões de vezes, em mim causou um impacto importante e por isso que nós estamos aqui juntos hoje. Mas eu pergunto a vocês o seguinte agora. Nesse momento todo de questionamentos, de ficar em casa de uma forma forçada, de todo tipo de coisa positiva e negativa que essa pandemia trouxe e vai continuar trazendo ainda por muito tempo, porque essa sangria desatada de voltar ao normal a qualquer custo vai dar muito errado, como já está dando. Mas o que vocês acham que sobrou ou sobra como elemento mais importante que floresce numa mudança tão radical de atmosfera e de comportamento? Eu começo com você, Cacau. Carlos, primeiro eu não vejo volta, só vejo ida, né? Eu não vejo uma volta ao normal, que não vejo nem o normal, quanto mais uma volta. Percebo que estamos numa travessia. E eu acredito que o que fica agora, muito fortemente, nesse momento de isolamento, de contemplação, mas não só como indivíduo, mas também aqui no Brasil e tudo que está acontecendo no mundo, de um modo geral, nosso questionamento, eu digo que as feridas ficaram expostas, né? E então o que fica para mim dessa história toda é o afeto, é o amor. Então são os contatos próximos, assim, o essencial agora se tornou muito potente e importante. Inclusive é o que está me motivando muito a me transformar também. E eu não falo nem reinventar mais, é inventar mesmo. É inventar, criar, cocriar nesse universo que estamos. Então, para mim, o afeto, o amor é que está pulsando. Eu acho que a poesia de abertura já é muito provocativa, é um indício, já um toque, né? Relacionado a essa questão, não quero saber dos minutos, das horas, mas cada segundo está pulsando neste momento. Então, também estou numa pulsação imensa, não mais do que foi, mas daquilo que virá. Então, é uma travessia. Eu vou aproveitar essa sua deixa, aquilo que virá, e pergunto a Emílio, você como filósofo profissional, como você diria que a arte, de uma forma geral, tudo que se tem visto de arte, nos Zooms, nas lives, nas exposições digitais, porque o mundo está dentro do digital agora, não adianta nem sequer discutir isso, o mundo inteiro está aqui, desde as relações interpessoais básicas, vovó e netinha, a artistas intelectuais, pensadores, técnicos, espaçonautas, está tudo aqui.
A arte tem, com isso, uma oportunidade de se redefinir e ser redescoberta pelas pessoas dentro do papel filosófico que ela tem para a nossa vida, Emília? Olha, Carlos, eu espero profundamente que isso aconteça, né? Eu estou vendo meus amigos artistas, assim, eles estão passando por uma travessia que não tá fácil para eles, né? No sentido de não estar encontrando superfície para poder capitalizar e continuar tocando a vida. Mas o que eu vejo... Mas dizem, Emílio, desculpa lhe interromper, assim, desculpa lhe interromper, mas lhe interrompendo, mas vai ser bem rápido. Mas há uma crença de que quanto maior a dificuldade, quanto maior o desafio, quanto maior o sofrimento, é nesse momento que as grandes expressões artísticas surgem. Isso é verdade ou é papo furado? É isso, exatamente. Tem uma frase muito célebre, né, de um poeta chamado Hölderlin, que o Heidegger usa, que é um filósofo, né, do século XX, o Heidegger, mas o Hölderlin fala assim: aonde cresce o perigo, brota também o que salva, né? Então, acho que é justamente nesse momento de inóspito que a gente é forçado a virar pensador, a virar filósofo, a virar artista, né? Então, a gente sabe que tem esse aspecto da arte, trazer um conforto para quem está confinado em casa, mas tem outro que não é só do conforto, mas aquela de incendiar a nossa alma, né? Então, acho que a gente vive num tempo que se tem alguma coisa que a gente não pode perder, eu acho que de jeito nenhum essa nossa luta, é essa nossa potência de sonhar, uma potência de fabular, uma potência de vislumbrar possibilidades num mundo que desencoraja isso, né? Então, eu tenho assim a convicção de que aquele que está hoje criando, está fazendo isso a partir de uma urgência, né? Então, acho que mais do que nunca isso é uma coisa interessante, né? Da gente estar vivendo, no sentido de ninguém está atrás de uma criação como um ato diletante ou de um mero curioso, mas está criando porque aquilo torna a tua vida possível, né? Bom, criação como reação também, né? Sentido, Criação né? como reação. Eu vou passar, eu vou pular de você, Emílio, para Jade. Jade tem uma trajetória de construção de histórias com muitos artistas. Ela é um magneto para muitos artistas. E muita gente, acho que até ela, às vezes, se pergunta: por que será que eu atraio tanto artista em volta de mim? A pergunta agora é a seguinte: Jade, com a experiência que você tem tido ao longo desses últimos 10 anos, pelo menos, que eu testemunhei próximo a você, como você está vendo a reação dos artistas brasileiros com quem você tem contato ante a perspectiva de não se sabe o que vai acontecer quando este maldito novo normal, que eu já odeio esse nome de cara, mas eu vou dizer porque não tem outro jeito, quando esse novo normal aparecer aí. O que é que você acha disso? Olha, é que eu fiquei bastante surpresa com a variedade de reações que aconteceram na vida dos artistas, porque eu encontrei um grupo de artistas que se tornou completamente ativo, se adaptou, se transformou, se reinventou e mergulhou de cabeça nesse mundo virtual e criativo e de comunicação digital, que, em geral, para o artista é um pouco mais complicado. E encontrei grupos que estão super afetados por esse confinamento, pela sensibilidade, por estarem sofrendo muito com o que está acontecendo no mundo, com essa divisão, principalmente aqui que nós estamos vivendo. Então, eu fiquei surpresa com a diversidade de reações pelo grupo artístico todo, como não foi um movimento único, foi um movimento bastante
diferente entre grupos de artistas diferentes. Até eu diria que eu me interesso muito, fico querendo observar se tem diferença do tipo de artista, do escultor, do pintor, do fotógrafo, de como cada um reagiu e se sensibilizou com esse momento e como eles estão criando uma nova história, porque o artista agora está sendo forçado a criar uma nova história e eu acho que, como o Cacau estava falando, não existe uma volta, eu acho que não existe também esse novo normal. Eu acho que o mundo para sempre está mudado diante do que a gente está passando, ainda vai passar, e eu penso que a arte também vai passar por uma transformação muito grande por esse confinamento em que todos os artistas estão sendo submetidos. Eu aproveito, então, Jade, para ir de você para o Wilson e pergunto, Wilson, e o impacto do seu trabalho? Como você mudou a sua rotina, a sua vida, a sua postura e o exercício do seu trabalho? A arquitetura, ela permite, sabe? Ela permite, é possível, através da arquitetura, Carlos, exercer a função sem nenhuma interferência do isolamento. Olha que coisa importante. Então, é possível, através de dentro de um computador, de uma prancheta, desenvolver estruturas e projetos que acessem outros profissionais, gerando condições de outros criarem condições de trabalho para daqui a 1 ano, 2, 3. Então, não afetou. Mas quando surgiu, quando começou o movimento, ali nós já tínhamos muita esperança, assim, de não enlouquecer de vez, sabe, Carlos? Porque obras foram fechando, foram demitindo os funcionários, então vamos pirar, vamos ficar com medo, né? Quando os clientes de casa começaram a ligar e procurar e propor situações para não depois da crise, mas agora na crise, agora na dificuldade, o que poderia ser gerado. Então, foi muito feliz, tem sido, né, é um contraste dizer isso, de que empresários estão visualizando possibilidades para desenvolver as sociedades a partir desse momento. Olhando com outros ângulos, criando shows, por exemplo. Eu só quero focar no lado da arte. Empresário criando shows que pudesse ter 1/4 do público pretendido, mas então aumenta-se enormemente a área, gerando situações saudáveis para que, com pandemia, sem pandemia, as pessoas possam coparticipar sem perigo de contaminação ou qualquer outra coisa. Solução em cima da solução, tá? Perfeito. Agora eu quero falar com a Andresa, porque a Andresa, uma das linhas de trabalho criativo de Andresa, pelo menos que a mim mais impressiona, e eu enxergo uma vertente hollywoodiana, epopeica, transcendental no que ela faz com o corpo das pessoas. Aí, como é que essa pessoa trabalha com o corpo se ela não pode tocar em ninguém por um tempo? E aí, Andresa? Então, foi aí que eu tomei a decisão de ser minha própria modelo. Então, significa que mesmo na quarentena eu não tive a oportunidade de tocar em outras pessoas, de ter o meu canvas vivo, né? Então, eu me transformei, a maioria das vezes eu estou me transformando em várias coisas, e agora na abertura ficou um pouquinho mais fácil, então já estou voltando de novo a pintar as pessoas. Abertura, porque a Andresa está em Boston, e Boston está lentamente... Aliás, aqui nos Estados Unidos está uma loucura isso, porque todo lugar que está abrindo está vindo uma catástrofe em seguida. Eu espero que isso não aconteça em Boston, onde eu tenho milhões de amigos, mas eu te digo, eu estou com minhas barbas que não existem mais, de molho. Então, você optou por ser seu próprio canvas, né? Isso, e isso foi um trabalho, é um trabalho bem, para mim, como artista, foi experimental, porque você pintar alguém, hoje eu acho o processo muito mais fácil. Agora, eu ter que me pintar, eu tenho que ficar olhando para o espelho e eu tenho que pintar invertido, né?
Foi um processo... É doido, é doido. É um músculo, né? É um músculo que você vai trabalhando, quanto mais você faz, mais você pega o jeito, e erra, e bate a cabeça, e volta, e vai tentando, e é assim. Cacau, como é que a arte pode resgatar um povo desesperado que não estava acostumado a ter tempo sequer para pensar? Como que ela pode resgatar? Eu acho que já começa com a atitude interna, né? De nós mesmos, né, Carlos? Porque isso tudo foi um grande impacto, né? No primeiro mês, assim, foi como... Para mim, particularmente, foi um choque muito grande de tudo que eu estava fazendo, empreendendo, desde da música, da escultura, etc. E é importante você dizer, Cacau, desculpe interromper, para o público que está assistindo, que não conhece, que é um público que tá tomando contato com alguns de vocês pela primeira vez. Esse é um público do mundo inteiro. O Ateliê Travessia é um never stop centro cultural, com atividades todos os dias, com as coisas mais criativas possíveis, com todo tipo, com coisa que tem público, com coisa que tem pouco público. Portanto, a dependência tanto de artistas para fazer as performances, quanto de público para acompanhar, era total. Sim, aqui é a base da minha produtora e também virou um espaço cultural, que é um ateliê, é o meu ateliê de produção, onde faço as minhas pinturas, instalações, e o espaço também, nesses últimos, de 2017 para cá, que já eram muito comum, eu brinco que aqui é uma embaixada, né? Recebo pessoas e artistas e etc., do mundo inteiro, e aqui é um lugar de troca de saberes, de encontros, né? Então, eu tenho aqui, até então, encontro de música autoral, de filosofia, que, inclusive, quem fazia aqui o encontro era o Emílio Terron, Travessia das Crianças, os primeiros toques dos bebês com os pais. Então, projetos assim, lançamento de livros, palestras, workshops. Shows musicais de outros artistas também. Muitos shows, já passaram mais de 90 artistas aqui do Brasil e da Europa. Então, é um lugar de encontro. E também, assim, diante disso, não só do espaço, que é uma das minhas criações, como você está dizendo, eu estava também, né, além dos shows que eu tinha fora, não só no Brasil externo, em Portugal, o festival que eu estava trazendo de Moçambique para o Brasil, a escultura Olho d'Água, que foi lançado no passado, que promove um diálogo ambiental. Então, tudo isso que estava em movimento teve um baque, né? O primeiro mês foi muito forte. Eu também agradeço muito, porque eu tenho uma produção e uma produtora muito ativa e empreendedora, então, que começou já a movimentar um site novo. Eu me adaptei para o mundo virtual, que você sabe disso, que toda sexta eu lanço um vídeo de poesia com música e obras de artes autorais, faço um encontro de quinta de filosofia, sempre, todo domingo, eu tenho um artista convidado de vários lugares do mundo. E agora, especialmente, nesse momento de invenção, né, Carlos, que eu acho que, como tocar tudo isso, que eu percebo, é que isso tudo também cria uma possibilidade de conexões com pessoas do mundo inteiro. Então, numa live, por exemplo, eu tenho pessoas de São Paulo, Ceará, Bahia, Portugal, Estados Unidos. Então, virou uma rede mesmo e uma necessidade de conexão. E a arte e a poesia, como a filosofia, se tornam necessárias nesse momento, porque isso nos alimenta, né? Eu tenho uma poesia que é das minhas, que eu falo que para acordar é preciso sonhar. Então, é necessário que possamos sonhar para continuarmos esse movimento também. E aí também, nesse movimento que eu venho fazendo nesses últimos 2 meses, todo o meu caminhar foi para o digital. Então, eu estou lançando um site novo essa semana, que é cacauartista.com, onde eu tenho toda a minha trajetória, discografia, exposições, instalações, livros, os diálogos sociais também. Hoje, que você sabe, tanto ontem como hoje, gravando um novo clipe chamado O Grito, porque tudo isso está sendo o grito. Nós vamos ter uma travessia filosófica só conversando sobre o videoclipe e a música nova, que isso tudo virou uma grande atitude com a música O Grito. Então, eu vou lançar o e-book, Live in Paint, tudo com movimento também, não só artístico, de atitude, de movimentação, de conexão, mas também de uma vontade enorme disso, que eu tanto que eu quero cada segundo, né? Então, este movimento todo que eu estou fazendo, que é o lançamento do site, de tudo isso, é O Grito. Ok. Jade, e os planos de todos os eventos que você vinha desenhando, alguns dos quais têm feito um sucesso muito grande? Qual é a perspectiva dos artistas que estão em torno do que você faz, diante dessa migração em massa para o digital? O presencial
vai realmente ser brutalmente reduzido, ou você acredita que, com o tempo, as coisas se equilibram? Eu acho que, com o tempo, as coisas vão se equilibrar. Não sei se talvez seja uma visão um pouco otimista, mas eu acho que vai se equilibrar. Eu acho que o presencial é muito necessário no mundo da arte. Eu acho que o tocar, o estar ali diante do artista, poder conversar com o artista também, cara a cara, e experimentar a arte, você está ali na presença da arte, eu acho que é muito importante. Continuamos, pelo que a gente pode ver, a Arte Basel ainda não foi cancelada, então eu acho que isso é um sinal muito, muito bom para o mercado de arte, por enquanto, né? Claro que isso pode mudar. Você sabe o que eu penso. Eu sei. Eu acho que a Flórida está brincando com fogo. A gente está vendo, né, pelos números, inclusive. A gente está vendo. Mas eu acho que vai se equilibrar, eventualmente, talvez não já em dezembro, mas eu acho que vai ser preciso se equilibrar. E por outro lado, eu acho que não é de todo ruim o isolamento para o artista. Eu acho que o artista... eu acho que o sonho de muitos artistas era, inclusive, assim, meu Deus, eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ficar aqui trancado no meu ateliê, sem culpa, e poder criar o que eu quiser, e com o tempo que eu quiser, e sem limite. Então, assim, o mundo parou, e para o artista é bom isso, porque o artista ficava, às vezes, tentando equilibrar, né, o tempo que ele precisava só com ele mesmo para a criação, e o mundo lá fora no ritmo acelerado que acontecia. Mas, Jade, você me deu uma deixa aí ótima para eu passar para Emílio. Mas antes de eu passar para Emílio, já vou te preparar, Emílio. As duas situações, o confinamento voluntário e o confinamento imposto. Acho que é uma joia para você. Mas antes disso, eu quero dar uns recados aqui, agradecer. Olha, Wilson, um beijão para você, da Sueli Gucci, do Japão. Nós estamos sendo acompanhados por Cristiane Rezende, Gradilone, do Canadá, Negrito Alcântara, do Brasil, Rod Silva, de Toronto, do Canadá, Marli Takeda, do Japão, Luísa Pradella, de Santos, São Paulo, Gisele Furtado, Adriana Machado Viana, aqui de Pembroke Pines, Nia Mary Kay, aqui de Londres, Carla Silveira, de Londres, Mariane Musfi, de Curitiba, Sebastião Pereira, de Phoenix, Arizona. Uma loucura, muita gente vendo. Quem sabe a gente não vai ser o último colocado em audiência. Quem sabe? Quem sabe? Mas, meu querido e simpático e competente Emílio Terron, destrincha para a gente esse negócio aí da diferença occipital entre a quarentena forçada e a quarentena voluntária. A diferença é brutal, né, meu amigo? Eu concordo. Bota seu microfonezinho perto da sua boca, porque senão a gente não ouve. Eu concordo plenamente com a Jade, né? Porque ela fala que parece que agora é um momento muito favorável, né? Para quem ao longo da vida foi construindo um mundo, e parece que agora o mundo deu a chance para a gente explorar esse mundo que a gente foi conquistando, né? Agora o importante é ter um mundo para explorar, né? A gente eu vejo muita gente sofrendo com ócio, né? A sensação de tédio e o ócio, a sensação de não estar sendo produtivo, e exatamente pelo fato de que a pessoa não tem ali um universo a ser explorado. Então tem algo que é muito celebrado na filosofia, na poesia, na literatura, que é a experiência da solidão, né? A solidão assim, foi muito cultuada por Schopenhauer, Fernando Pessoa, por Nietzsche, por Rilke, né? Todos eles, assim, o Nietzsche falava, tem dois tipos de solidão, para responder você, viu, Carlos? A solidão que é a fuga ante a doença, ante o doente, e a solidão que é a fuga do doente. Então tem algo que é crucial a gente pensar, que até o Nietzsche ele diz assim: a tua solidão é uma pátria ou um cárcere?
é o mau amor a si mesmo que faz da tua solidão um cárcere, né? Então, tem, nesse momento em que a gente está malhando forças em casa, no confinamento, é um espaço, um laboratório crucial, eu acho, para a gente se polir espiritualmente, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem historicamente, uma relação com a solidão. Parece que é sempre muito uma coisa do que a gente tem que fugir, porque a solidão é uma experiência muito chorosa. Mas vocês, como artistas, né, e como um filósofo, talvez é isso que a gente tem em comum, é o fato da gente conseguir povoar essa solidão, né? E aí, não é para que a gente tenha a solidão como um fim, mas a solidão para estar mais com os outros, né? Tem algo que eu acho tão interessante da gente pensar, que o artista e o filósofo, a gente tem uma coisa em comum, que é o fato da gente ser sempre contemporâneo. Eu tenho certeza de que tudo que vocês criam vai servir para qualquer época. Sempre vai ter um frescor, vai ter alguma coisa de intempestivo, né? E isso, a condição disso é para a gente não coincidir muito com o tempo, a gente conseguir instaurar uma distância. Então, a solidão talvez seja bom justamente para que a gente possa não aderir demasiadamente ao tempo, ao ponto de se confundir com ele e não conseguir olhar aquilo que o tempo encobre, né? Eu gostaria Então, de pegar esse gancho seu aí, Emílio, e perguntar à Andresa. Pode habilitar seu microfone, Andresa. Aí. Qual é o papel? Eu fico esperando ver a luzinha acender para ficar tudo bonitinho, Tá, para não obrigada. deixar você em maus lençóis. É o seguinte, qual é o papel que a solidão desempenha na sua vida, Andressa? Bom, ruim, criativo, positivo, útil, inútil, meio termo? Qual é o papel que a solidão ocupa na sua vida? Hoje eu coloquei a minha solidão como uma professora. Antigamente ela era a minha inimiga. E, como inimiga, ela me fez desenvolver uma depressão muito grande. E, depois de fazer muita terapia e não conseguir pegar essa inimiga e lutar contra ela, eu resolvi colocá-la em outro papel na minha vida. Hoje a solidão ela é a minha professora e é através dela que eu crio muita coisa. Eu consegui não deixar ela se transformar em depressão mais, e eu também não me limito ao sentimento que eu vou estar sentindo. Por exemplo, agora na quarentena, o fato de ficar trancada, de ficar dentro de um local, para mim, que odeio ficar presa, eu tive vários momentos de solidão, né? Nesses momentos de solidão, eu comecei a explorar outros lados artísticos meus que estavam, eu posso dizer que estava dormido, talvez por um preconceito que eu criei, não sei, e agora eu acordei ele. Então, eu acho que você pode colocar a solidão de várias formas na sua vida, como uma energia criativa, como uma energia destruidora, como uma professora. Você pode, às vezes, se fechar, às vezes você pode, de outra forma, incentivar. E eu acho que, se você pegar esse momento da sua vida e não tiver preconceito, tentar algo novo, com certeza você vai descobrir, principalmente como artista, que você pode ir muito mais além do que você pensou algum dia que você poderia ir. Bom, eu tenho aqui duas definições de duas pessoas que estão assistindo o programa. Devo dizer a vocês que a nossa produtora André Viana está tendo assim ataques de euforia. A audiência está altíssima. Que legal. Não esperávamos. Ó Deus, ó dia, ó Nossa Senhora. Vamos estimular. Olha que bonito. A fotógrafa Ronira Frustak, que acaba de ganhar o prêmio do Visual Arts de melhor fotógrafa na categoria Lifestyle e Eventos, ela diz que a solidão é a onda que impulsiona a criatividade. E Cristiane Rezende Gradiloni diz que a solidão é sábia e é a mentora dela a vida toda. O Nelson Silva Pinto diz: a solidão é um vazio que preenche o vazio que a alma alimenta. Esse aí foi
direto para você fazer a análise, porque foi forte demais, hein? Foi forte demais. Vazio é a Perguntas possibilidade para vocês. Já estamos chegando daqui a pouquinho no tempo das perguntas. As perguntas são selecionadas, já temos um monte de perguntas, geralmente são 300, 400. A gente estava esperando mais 100, mas vai ser muito mais do que isso. E aí a Andrea tem lá o trabalho de fazer uma seleção, porque não é fácil, né? É tudo ao vivo, tudo ao vivo. Mas a pergunta aqui é para a Jade. Essa pergunta, Jade, é para você, veio diretamente, veio de Olivia Silva, de Londres. Ela prestou atenção no início do programa e eu disse que você tem 5 filhos. E ela estava prestando atenção agora no negócio da solidão. Ela pergunta, Jade, como é possível ser casada, ter 5 filhos e ter algum momento de solidão? Eu até ia comentar isso, que meu sonho como mãe, eu sou uma mãe meio que gosta de todos os pintinhos embaixo da asa. E o meu sonho era sempre poder estar com todos eles em casa e ter tempo, né, para estar com os filhos. Na verdade, ano passado eu viajei 11 países, 36 cidades e não tive tempo para estar com meus filhos. Então, é difícil conciliar. Mas, no momento, o que tem acontecido é que, como está todo mundo em casa, o que acontece é que, muitas vezes, eu tenho que procurar um momento para mim, para eu estar sozinha, para eu estar comigo mesma. Ou eu vou no terraço, ou eu vou andar, vou caminhar, para poder me ouvir e pensar, porque no momento, assim, eu não consigo me ouvir pensando, às vezes, tudo que está acontecendo em casa. Então, o que aconteceu também, eu meio que troco o dia pela noite. Depois que todo mundo vai dormir, eu começo a sentar no computador, vou fazer minhas coisas e uso a noite para mim e o dia para estar sozinha e dormir um pouco. Então, olha, as perguntas estão chegando, as perguntas estão chegando super criativas. Tem uma para você, Emílio. O pessoal está prestando atenção. Esse assunto, quando ele foi para a solidão, e a culpa é sua, foi você que puxou isso, Emílio, está dando maior ibope a solidão aqui. Aí a Ilma, de São Paulo, pergunta para você, Emílio, a música de Rita Lee, que diz assim, me recuso a ficar só, antes mal acompanhado. Isso mudou? Isso não é mais uma verdade? As pessoas já entendem a possibilidade de ficar só e é melhor do que mal acompanhado ou não? A Rita Lee tem uma música que ela inverte o ditado. Antes, ela prefere na música estar mal acompanhada do que só, é isso? É uma isso, música gravada por Gal Costa no disco. É uma música gravada por Gal Costa no disco Caras e Bocas, se eu não me engano, de 76, 77, onde o nome da música é Me Recuso, e diz o seguinte: me recuso a ficar só, antes mal acompanhado. Pelo menos eu tenho com quem brigar, ou talvez alguém para amar. E conclui com, afinal, tudo é relativo aos bons costumes do lugar. Tinha que ser Rita Lee, que é um gênio, né? Mas, enfim, é uma parábola. Ela torce um ditado, né? E traz talvez alguma respondendo coisa... a um anseio básico da alma. Eu, por exemplo, vocês todos falaram de solidão aí. Eu estava aqui dando graças a Deus que ninguém me perguntou nada, que vocês não têm autoridade para me perguntar nada, entendeu? Porque se eu fosse responder sobre solidão, bota o divã aí. Eu nunca soube lidar muito bem com ficar só. Vai ver que deve ter um monte de lixo emocional aí, deixa isso para lá. Mas, enfim, então você acha o quê? Que Dona Rita Lee não estava muito boa da bola quando escreveu isso? Ela tem essa licença, né? A Rita Lee é uma figura que pode... assim, ela tem a autoridade para emitir todo o pensamento dela, e o sentido que ela veicula com certeza converge com o que nos interessa, assim, né? Porque eu acho que a gente pode... O que em nós busca o outro, né? Será que assim, é uma carência absoluta, um vazio que a gente procura outro para tapar esse vazio? Ou a gente pode, de repente, pensar o contrário disso, né? Que a gente só pode dar um mundo para alguém se a gente tem um mundo. E a solidão pode ser um momento em que você conquista acho o mundo. Acho que você tem uma chance muito grande de estar certo.
Porque aí você pode pensar que a relação, ao invés de ser uma coisa de eu lido com o outro na medida em que ele me preenche o que me falta, a gente pode pensar numa relação mais, talvez mais transbordante, que se dê justamente no excesso, né? Nesse transbordamento. E aí que talvez seja mais rico da gente se haver com essa experiência que hoje nos condena, porque ao invés da gente sofrer com a solidão, a gente pode pensar que a gente está o tempo inteiro em relação com tudo, é impossível a gente não estar em relação com obras, com pensadores, com elementos orgânicos, com luz, com cheiros, né? Então, a gente está permanentemente, é impossível a gente se pensar assim, de modo separado de um contexto relacional, né? Então, acho que é nesse sentido que eu vejo que a gente pode ter uma relação aí com o outro que é da ordem mais da dádiva do que eu também acredito. toma lá da cá. Eu acredito que o que você está falando é super... Eu concordo com muito o que você está falando, embora eu acho que a colocação da letra de Rita Lee aí ficou muito curioso e engraçado, porque ela reflete um viés muito forte da alma humana, da cultura humana, a cultura do acasalamento, a cultura do grupo, a cultura da família, a cultura do juntamento, enfim. Isso é um grande nó que aí você precisa um bocado de ferramenta para resolver isso. A gente está começando a receber umas perguntas mais prosaicas, menos filosóficas, mais objetivas, mas eu vou fazer as perguntas todas que estão chegando aqui. O Antônio Cavalcante, o Teco de São Paulo, nosso conhecidíssimo marchand, produtor, galerista, está acompanhando a live, está muito entusiasmado, mandando abraço para todo mundo, e, em especial, um beijo para a Jade. Né? São amigos. Obrigada. A Aline Miranda dizendo que ela é fã absoluta do Ateliê Travessia, não perde as lives de quinta do Travessia Filosófica e menos ainda os do Travessia Poética aos domingos, que são imperdíveis. O Nelson Silva Pinto, ele está acompanhando o programa de Ibotirama, no interior da Bahia. E ele é um artista entalhador, ele faz carrancas. Vocês todos sabem o que são carrancas, porque eu e Cacau, com certeza, a gente sabe. Não faz isso assim, Cacau, porque esse mundo não é assim. Você fala carranca, você vai tomar um choque. Você vai tomar um choque. As pessoas não sabem. Mas vocês sabem o que é carranca. Todos sabem. Sim. Pois é, eu sou fã e tive a oportunidade de conhecer uma grande artesã chamada Ana das Carrancas, em Petrolina, com quem eu fui assim muito ligado. Então, ele diz aqui que nunca digo que sei bastante, sim, que há muito que se possa aprender na escola da vida. Aprende-se muito quem tem pouco para ensinar. Isso aqui eu não entendi bem, mas ele diz aqui que é artesão, com muito orgulho, está muito feliz. Mais coisa de solidão aqui, meu Deus do céu, haja solidão. Só tocando aquela música de Dolores Duran, ai, a solidão vai acabar comigo. Não vai, não, porque tem sempre um sapato velho para um pé torto. Tem mais perguntas aqui. Pergunta para Andresa Moon. Andresa, como artista imigrante, essa pergunta é de José, olha, de tua terra, José de Boston. Como artista imigrante, você sofreu preconceito ao fazer body paint? Nossa! Uau! Nossa, eu sofro até hoje. Infelizmente, as pessoas não conseguem... O povo acha que body paint é putaria, é isso? O povo pensa que é pornô? Então, vamos voltar lá na história, lá no Brasil, do body paint, né? A pintura corporal ficou famosa pelo artista Hans Donner, né? Quando ele começou a fazer aquelas pinturas A mulata globeleza e as aberturas do Fantástico, aquelas coisas. Isso. E aquilo ali foi um choque na época, porque ela estava completamente pelada, né? Só que ali, a venda da pintura corporal maravilhosa, ele é um artista que sem igual. Só que o brasileiro tem aquele sexismo, né? Já de bunda, de Brasil, de mulher, e juntou isso com o carnaval. Então,
hoje, para mim poder explicar para as pessoas que qualquer corpo humano, não é só um corpo todo malhado, todo com cortezinho na barriga, não. Qualquer corpo humano, seja ele do tamanho que for, para mim, é uma obra de arte, é uma obra divina. Eu sou abençoada quando eu tenho um corpo, seja ele qualquer, um braço, uma perna, um pescoço, umas costas, para me poder treinar. E quando eu falo isso para as pessoas, elas não entendem, elas acham que, de certa forma, a gente vai estar, talvez, eu como artista, querendo aproveitar da pessoa, ou Erotizando talvez, o processo. erotizando isso, e não tem nada a ver. E, assim, a minha batalha hoje é mostrar para as pessoas que não, que o corpo humano ele é uma obra de arte divina, né? E você pode transformar esse corpo não só em erotismo. A nudez, hoje em dia, ainda é um tabu que, tipo assim, eu super entendo as pessoas, mas, gente, é o nosso corpo, a gente nasceu com ele. Bom, eu como hippie, né, dos anos 60, nunca imaginava que em 2020 eu estaria discutindo algo desse tipo. Mas depois que minhas filhas, principalmente a mais nova, me comunicou um dia, há muitos anos atrás, meu pai, eu vou ficar noiva, eu quase tive um treco. Porque eu achava que eu nunca mais ia ouvir a palavra noiva na minha vida. E minha filha, que é maravilhosa, é inteligentíssima, fantástica, é uma mulher maravilhosa, ficou noiva. Então, o errado sou eu mesmo. Vou pular para o Wilson agora. Wilson, ainda Olá. Sobre pandemia, migração para o universo digital, tudo isso que está acontecendo, a pergunta é de seu xará, o Wilson Mota, da Bahia, de Salvador, Bahia. A migração para a digitalização vai fazer com que os artistas como você não precisem jamais sair da sua cidade, não precisem ir para o eixo Rio-São Paulo? Eu acredito que a arte, Jorge, Carlos, eu acredito que a arte ela não tem limite em nenhuma possibilidade. Tá? Não há possibilidade de limite, ou digital, ou físico, ou exposição ao ar livre, ou presencial. A partir do momento em que você solta o pincel, do quadro, ele é do mundo. Que você tirou o bisturi da pedra que você está esculpindo, ela é da vida, ela não é mais, não te pertence mais. Então, mas a moça perguntou sobre ser bem-sucedido comercialmente. Comercialmente, nesse sentido. Você está dizendo que não importa onde você estiver, a sua arte vai se impor, sem você precisar ir para os grandes centros? Sem precisar ir fisicamente. Olha, Carlos, hoje se tornou melhor enviar uma obra e fazer uma exposição em Cascais. Ali, faz a exposição, você está de dentro de casa, expondo em praça livre, com os convidados todos visitando uma exposição ao ar livre. Foi pintado, foi produzido, sem precisar fazer com que quem está observando a arte fisicamente esteja correndo qualquer tipo de risco. E o artista, o produtor daquilo, não deixou de se expressar. Pensa assim, o universo do artista é a coisa que mais nos liberta de todas as algemas. Você pode estar no fundo do mar, dentro de um submarino, e você criando. Né? Você está submerso, preso, lacrado. Está dentro de uma penitenciária, tá? Totalmente preso. Os outros estão presos junto com você. Uma mente do artista, ele extrapola aquelas grades, ele extrapola aqueles limites, produz, e aquilo que ele produz pode se tornar acessível a qualquer ponto. Beleza. Não é uma fantasia, não é uma fantasia. Eu entendi a pessoa pensa assim, puxa vida, mas o que esse cara está dizendo? É exatamente isso. Muito está produzido, muito está pronto, tá? Todos os artistas têm uma quantidade de matéria maravilhosa posta e que o mundo poderá assistir e conhecer através dos meios eletrônicos. Por exemplo, como estamos fazendo aqui agora. Com certeza, Eu vi hoje a Andressa se autopintando.
Eu quase tive uma catarse quando eu fiz. Que eu pensava, como alguém pega o pincel em si mesmo, está né? vendo? Mas se ela estivesse pintando qualquer coisa, não, ela estava pintando alguém, sabe? Era um rosto de alguém conhecido. Isso é fantástico. Então, é a superação da superação do limite do limite. Maravilhoso. Com certeza. Obrigado. Aí, não, você no final deu um arremate lindo, porque eu estava esperando que você respondesse a pergunta do cidadão lá da Bahia, e você respondeu da maneira mais poética possível. Eu amei, achei muito legal. Cacau, a Maria Lucília, de Brasília, pergunta: depois dessa confusão toda, a arte não comercial tem como sobreviver? O artista não comercial tem como se manter? Ela deve estar se referindo aos cortes de verbas, aos programas culturais que foram todos cortados pelo governo Bolsonaro. Eu acredito nisso. Ela não colocou na pergunta, mas me parece que, quando ela fala depois de tudo que está acontecendo, ela não está se referindo à pandemia, ela está se referindo ao pandemônio, né, da cultura oficial brasileira. O que aconteceu com tudo isso, com a pandemia principalmente, é que as feridas ficaram expostas, né, aqui no Brasil. Então, a gente vê não só um desgoverno, mas também toda uma contradição que acontece. Nos últimos 2 anos, uma guerra ideológica à cultura e à educação. Então, eu posso dizer assim claramente que estou vivendo aqui no Brasil de uma forma assim totalmente diferente do que era nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos. Então, nós estamos falando não só de lei de incentivo, da promoção, mas é uma questão ideológica, que isso acaba envolvendo não só a política, mas também o meio empresarial. Acaba capturando também muita gente com esse pensamento. Então... E que pensamento é esse, Cacau? Cacau, que pensamento é esse? É um pensamento de que a arte não é essencial? Eu acho que, na verdade, no caso, para o Bolsonaro e todo esse universo político que estamos vivendo, não é que não é essencial, é perigoso, é questionador, é provocativo, é esclarecedor, transgride, inova. Subversivo. Subversivo. Então, vai assim, totalmente em desacordo com o que eles querem, que é uma manipulação de um diálogo muito raso, onde promove também a ignorância e a violência. Então, a arte aí se torna um perigo. Então, é melhor... Imagina, logo que começa o governo Bolsonaro, 2 meses depois, ele tira a filosofia das universidades. Filosofia. Tira o Ministério da Cultura. Olha o que está acontecendo com a educação. Então, é um show de horrores. Estamos vivendo assim, não estamos à beira do apocalipse. Aqui no Brasil estamos no apocalipse. E é uma travessia, porque também, assim, não só eu, como muitos outros artistas e produtores da área, estamos lutando, resistindo. Foi aprovado recentemente a lei Aldir Blanc, mas muito mais do que isso. A criação se faz maior, a necessidade é o que pulsa. Então, é o que nos move também a resistir a tudo isso. Então, transgredir. Se eles estão querendo contar essa história, Carlos, vamos contar a nossa também. Então, de novo... Mas a gente tem do nosso lado, olha, eu não sei se esse é um pensamento conformista, e toda vez que eu falo essas coisas, eu fico olhando para Emílio para saber se ele aprova ou desaprova, porque agora eu tenho essa relação com ele assim, um pouco. É o seguinte, nós temos a história do nosso lado, né? A história está do lado da criação, a história está do lado do progresso. A história está do lado da inclusão. A história está pelo fim do racismo. A história está pelo fim da homofobia. A história é a história. E contra a história, nada acontece. Agora, por que a gente tem que sofrer tanto por ignorância? Né? Mas eu não vou bater só nessa tecla, não, porque tem uma pergunta para a Jade aqui, que eu acho que vai muito em cima do que você acabou de falar, por você dizer, nós não estamos... você falou uma frase perfeita, nós não estamos à beira do abismo, nós já estamos no abismo. O que é que você falou? Nós não estamos... Apocalipse. Nós já estamos no apocalipse. E as feridas estão expostas. Nos últimos anos, houve uma migração muito grande de artistas brasileiros, galeristas, saindo do Brasil e vindo para aqui, para a região sul da Flórida.
muitos desses artistas com grande qualidade, a ponto da gente ter criado o prêmio para artes visuais, terem se criado feiras, e uma loucura. A presença brasileira na Arte Basel hoje é monumental, cada vez maior. Mas a pergunta que foi feita para você aqui, que é de Luigi Tianelli, de São Paulo. Jade, como os artistas com quem você trabalha e outros que vão para a Flórida podem realmente fazer sucesso e sobreviver nos Estados Unidos? Ele refere a artistas brasileiros, é claro. Bem, eu acho que, primeiro de tudo, é administrar as expectativas, porque o trabalho de qualquer artista em algum lugar novo é um trabalho, é um caminho a ser trilhado, é um começo, e eu vejo até muitos artistas que já estão com carreiras estabilizadas no Brasil começar praticamente do zero aqui. Mas como poder ter sucesso aqui fora? Bem, mostrar o trabalho em várias plataformas, estar presente nas feiras. Eu represento muitos artistas em feiras, mas eu acho que uma das coisas que fazem uma grande diferença é o artista estar presente na feira, poder conversar com os compradores, com os colecionadores, encontrar essas pessoas e aprender a linguagem do mercado local, porque é muito importante essa linguagem de cada país, cada mercado tem uma linguagem específica que varia de região para região, de estado, até como a arte aqui, diferente de Los Angeles, West Coast, East Coast, enfim. Aprender essa linguagem local eu acho que é muito importante também. Então, é um caminho a ser trilhado com expectativas administradas. Perfeito. Olha, mais gente aqui mandando mil recados. Nós estamos com uma audiência muito boa, graças a Deus. Deve-se isso à qualidade maravilhosa das cabeças de vocês e das coisas fantásticas que vocês estão falando. Muita gente se identificando. Emílio já conquistou aqui uma multidão de fãs. O tema da solidão está batendo recordes aqui. E a Blima Efraim, que é uma artista maravilhosa e é a coordenadora do Visual Arts, está feliz em ver o que vocês estão falando, quanta gente fera. Tom Costa, outro grande artista brasileiro que vive, eu não sei se é São Paulo ou Rio, Jade pode me ajudar, o Tom vive no Rio ou em São Paulo, Jade? São Paulo. Ele vive entre São Paulo e Miami, é um grande artista, está aqui lembrando sobre o que Cacau falou, que nós já passamos por isso num passado recente, né? E sabemos disso. O pior, Cacau, é porque a memória é muito curta. A memória é muito curta. Eu assisti um documentário de Paul McCartney há 2 dias atrás, que, aliás, cada vez que eu me intero mais da vida de Paul e de outros levels, porque eu sou bitomaníaco de carimbinho, mas tenho me aprofundado mais na coisa de Paul McCartney nos últimos anos, eu mais admiro ele. Ele rindo, né, rindo muito, um repórter todo cheio de pompa e circunstância, pergunta para ele assim, mas Paul McCartney, não sei o que, sobre Beatles, e aí ele estava super bem-humorado, né? Ele fala o seguinte, assim, rapaz, Beatles, só quem sabe, é quem tem mais de 50 anos. Tem gente que eu conheço que sabe que eu sou o pai de Stella, a filha dele, que é uma designer muito famosa. E ele estava lidando com isso com muita tranquilidade. Eu adorei isso aí, porque é uma forma de você aceitar a vida e aceitar a realidade dos fatos com poesia, com bom humor, porque, para mim, bom humor é tudo. Sou baiano, bom humor é tudo. Pois é. Nós estamos chegando perto do fim do programa, vocês nem podiam imaginar, mas estamos. Então, Cacau veio numa Zoom em direção ao computador, como se querendo me dizer alguma coisa. Diga! Não, é que a imagem que você usou na divulgação, essa rosa na boca, eu me inspirei no Paul McCartney. Em Red Rose Não só Speedway. Na música, mas que para mim é uma senhor, grande você era referência. neném, porque não é possível que você tenha nascido na época daquele disco, porque não é possível, você é muito novo, mas você teve, que alguém lhe deu. Pois é, aquele disco... Deixa para lá, não vamos falar sobre isso, não. Mas agora eu tenho uma rodada final para perguntar a vocês uma coisa muito intimista. É um momento que a gente conversa com essa audiência, que eu agora posso dizer a você que está nas milhares de pessoas desde o início. Eu estava só brincando e provocando para vocês fazerem um bocado de compartilhamento, que eu acho que vocês nem fizeram, viu?
Eu acho que vocês nem fizeram. Né? A- Mas está dando audiência de qualquer jeito. Está dando audiência de qualquer jeito. Então, tem muita gente assistindo no mundo todo. Tem gente na Europa, tem gente no Japão. O Japão, por ser lá de manhã, num horário cedo, 9, 10 da manhã, a audiência no Japão é sempre muito grande. E a gente, arigatou gozaimasu, agradece total a vocês. Amo o Japão, é minha terceira terra. Adoro. E eu quero que vocês falem, cada um de vocês, com a pessoa como se você estivesse num tete-a-tete, num cara a cara com Marília Gabriela, num tete-a-tete, dizendo o seguinte: por que a arte é nossa plataforma filosófica de salvação? Nossa. Porque quem está pendurado na arte está no melhor galho filosófico que se pode estar, qualquer que seja o momento, especialmente o momento de negror dos tempos, como a gente está vivendo agora. Quem é que eu vou chamar primeiro? Olha, eu vou chamar primeiro? Eu vou chamar primeiro você, Cacau. Olha, eu fico muito provocado e obrigado. Já é a minha última fala, Carlos? Você pode dizer boa noite depois. Tá Quando bom. você perguntou que é a sua última fala porque você acha que vai falar meia hora, é isso? Não, que eu ia dar uma boa noite para todo mundo e me despedir. Não, mas deixa eu- para dar uma boa noite depois. Pode Tá. falar, depois você vai dar boa noite. Mas com esta pergunta e provocação me traz uma poesia do Leminski, falando sobre a arte. Aqui A de obra- Curitiba. É uma dobra em que se desdobra o tempo. A obra como pausa e movimento. É um labirinto. Como explicar o inexplicável? Como fazer caber o incabível? Como tentar agarrar, segurar aquilo que escorre, desliza, se transforma, conforme a luz ou os olhos? No osso da fala dos loucos, há lírios. Adorei. Ele sabe que eu sou fã dele, ele me provoca. Você não vale nada. Jade Matarazzo. Nossa, eu até esqueci a pergunta, mas vamos lá. Eu digo, o nome disso é sacanagem. Eu devia ter deixado você para o final, porque você faz esse tipo de putaria com todo mundo. Você agora inviabilizou os momentos dos outros, entendeu? Não. Entendeu? Não, Vai ter distribuição de bônus em São Paulo, alguma festa, alguma coisa. Vamos lá. Combinado. Jade. eu lembro mais ou menos. Não, eu acho que quem tem a arte integrada em si e que vive com a arte, eu acho que é muito do que o Wilson falou, porque a arte transcende todas as barreiras, todas as identidades, é uma linguagem universal e, ao mesmo tempo, livre para a interpretação de cada um e cada um poder viver aquela arte da sua forma. E eu acho que a coisa mais bacana que realmente o que o Wilson falou é isso, que a arte te liberta, porque você não fica preso. Você pode estar em qualquer lugar, confinado ou não, numa cela, num submarino, como ele estava falando, que você está livre, a sua imaginação não tem limites e não tem fronteiras. Então, eu acho que isso, quem consegue se apoiar na arte, eu acho que tem um lugar bem feliz aqui nesse momento. Se pendurar no galho filosófico da arte. Você, Emílio. Eu vou também pegar carona no que o Wilson falou. Ele e a Jade reforça isso, né? É uma ideia do Guimarães Rosa. Ele diz assim: o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Né? Então, ainda que a gente seja assim violentado pelo mundo, a gente é capaz de entrever um fora, escavar um fora, né? Então eu terminaria essa fala assim, tem o Paul Klee, né? Que é um pintor, ele falava: a arte, ela não mostra o visível, ela torna visível. Então é como se a arte assim, seria como se sem ela a gente não teria contato com alguma coisa que faça com que a gente possa criar condições para surgir, brotar o novo, para que a gente possa experimentar uma vida para além daquilo que está sendo narrado para a gente, para além desse mundo que é pagar boleto e trabalhar e produzir, e ter uma família, tem alguma coisa além disso.
que eu acho que só a dimensão artística da vida ela pode alcançar, né? Então acho que a arte é aquilo que faz com que o trágico da vida, o abismo da vida, o apocalipse, como o Cacau falou, se tornam operatórios. É inevitável que a gente vai ser visitado por essas situações de experiência limite. Agora, a capacidade que a gente tem de dar sentido para elas e tornar isso alguma coisa que inspire a nossa vida, inspire outras vidas, né? Isso é o papel da arte, né? Então, é ela que torna o caos navegável, né? E é por isso que a gente precisa estar sempre aliado com ela, né? Beleza, Emílio. Então, brigadíssimo aí pela... Imagina, não agradece ainda não. Diga, Jade, diga. Diga, meu bem. Eu queria lembrar que a arte está em tudo, né? Na verdade, assim, todo mundo durante esse período de pandemia está cercado de arte. Não precisa ser somente a arte em si, em termos de pintura, fotografia, etc. Todo mundo que está no Netflix, que está assistindo todos essas séries, esses filmes, poesias, documentários, é tudo feito por artistas de vários... Todas as lives de música, todas as exposições virtuais. Então, assim, eu acho que a arte, na verdade, está mais presente em tudo do que a gente conscientemente se dá realiza, conta. Realiza. Eu sei que as palavras em inglês vêm, né, meu bem? Mas pode dizer realiza que todo mundo já entende mesmo. Andresa Moon, libera seu microfone, cabelinho Toda vez eu amarelo. faço isso. Nossa, praticamente todo mundo falou aí um pouquinho do que eu acredito, e eu lembrei de uma citação de um livro que eu li. Eu não lembro não lembro qual era o livro, mas eu acho que estava falando sobre o Marquês de Sade. Marquês de Sade. E parece que ele ficou um tempo hospitalizado num hospício de louco, né? E ele começou eu acho que ele começou a se cortar e pegar o sangue dele e pintar, fazer desenhos nas paredes, e também depois que os médicos repararam que ele fez isso, enfaixaram ele de uma forma que ele não podia se cortar mais, ele começou a usar as fezes dele. É nojento, né, gente? Mas é o poder da arte, assim, que nós conseguimos sair da escuridão, assim, do buraco mais profundo, assim. As possibilidades são imensas, assim. Infinitas, você pode, né? São infinitas. E agora, na quarentena, principalmente, eu tenho visto muitos artistas, principalmente do teatro, né? Estão, assim, desesperados, porque não tem, né? Como é que vai fazer teatro? Como é que vai fazer espetáculo? E na minha cabeça, eu vejo que agora, foi o que você falou no começo, Carlos, agora é o momento da gente reformular, recriar, é o momento de você transformar. Entendeu? Acho que agora, principalmente no mundo do teatro, é o momento de você pegar aquilo ali e fazer uma revolução com aquilo, né? Para poder acompanhar os novos tempos, né? O novo normal, que, na verdade, eu acho que iria acontecer a dia menos dias, que é essa evolução, né? A tecnologia é o nosso caminho, de todos nós. E os artistas que não quiserem acompanhar a tecnologia vão sofrer, porque, infelizmente, é o que está aí agora para todo mundo, né? Com certeza, minha querida. Wilson, o mais citado desta rodada final. É assim. É assim. Eu entendo a arte e eu amo a arte. Mas, Carlos, o Guimarães Rosa, que foi citado pelo Emílio ali, ele pôs assim que qualquer forma de amor é uma trégua na loucura. Então, o amor eu estou citando só para tentar linkar ali com o que o Cacau começou dizendo sobre amor no começo. Moçada, tá difícil, mas como artistas nós temos um compromisso. O compromisso da leveza. Aperta um artista, ele pinta com cocô. A gente desenha com areia. A leveza é a nossa asa. Tá pesado? Voe dentro de você. É impossível. Eu construí um buraco. Eu chamo o Wilson Pinto. Claro que eles falaram que é o buraco do Pinto. Meu ateliê de arte, né? O buraco do Pinto. Ele é a 9 metros do chão. A fundo no chão, 9 metros. Mas é luminoso. Meu buraco é luminoso. Então, ir ao buraco
Então, me lembra também a Frida Kahlo. Para eu poder encerrar o que eu sinto pela arte, a Frida Kahlo disse assim, eu vivo a arte pela arte, minha fonte revolucionária de expressar a vida. Mas, então, meu sentimento para vocês de dizer assim, tá difícil? Prometo piorar. Vai ficar muito pior, pode dificultar muito. Uma pessoa magnífica, que toca magnificamente um instrumento, um violão, ele anunciou na internet que o comprador do violão veio buscar o violão da vida dele, que era a fonte de renda para ele poder comer. Eu chorei um dia inteiro, mas depois eu começo a fazer o que eu posso ajudar, de que maneira eu posso criar um próximo show, que esse cara cante, que ele é um bom cantor, que ele possa pôr a plenos pulmões para 1.300 pessoas no espaço e conseguir tentar criar a asa de Ícaro, de cera, que o sol venha e derreta, mas ele pelo menos tentou. Vamos tentar, vamos revolucionar cada um de nós aqui assim, nessa meta aí. Bom, vocês estão acompanhando aí, devem ter percebido por que eu fui tão cuidadoso e tão afetivo e tão romântico na escolha das pessoas, dos convites que eu fiz para essa turma de hoje. Porque era muito importante que a gente passasse a mensagem adequada, correta, limpa, suave e muito, muito comprometida com a verdade de todos nós que acreditamos que a arte é o caule da nossa vida, a raiz, tudo, né? A árvore da nossa vida. Essa semana eu vou me despedir de vocês, poder dar uma boa noite de vocês já, mas eu quero só contar uma coisa rápida que eu fiquei muito impressionado. Essa semana eu li uma matéria sobre uma universidade na Suécia que fez uma pesquisa muito importante, é uma coisa tecnológica, científica, não é pesquisa de opinião pública, sobre a percepção da realidade e o olho humano. Os cientistas estão descobrindo uma coisa que é tão assustadora e revolucionária quanto fascinante, que tudo que o nosso olho humano vê não é real. É apenas uma representação criada pelo cérebro a partir de uma percepção que o olho tem daquilo que queremos ver. A arte seria, então, o terceiro olho, o olho de dentro, virado para dentro, não o olho virado para fora. É com essa parábola que eu deixo vocês. Boa noite de Emílio, em primeiro lugar. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês, gente. Eu queria só... seu microfone está um pouquinho ruim, Emílio. Chega pertinho da sua boca. Isso, obrigado. Então, eu queria só encerrar com duas coisas que você falou, Carlos. Você falou que a história está ao nosso favor, né? Então, e porque a gente estava falando desse esforço de destruição mesmo, né? Quando a gente vê assim essa gestão atual, né? Principalmente hoje assim no Brasil. A gente tem que ser um pouquinho rápido agora, viu, Emílio? Então, é só trazer essa ideia de que o bem, ele pode ser radical. A gente pode aprofundar cada vez mais nisso, porque isso assim, se impõe de uma maneira incontestável. O mal é banal, o mal é superficial. Por isso que você vê essas figuras, elas estão sempre querendo sair do confronto, do debate, do argumento, da ideia. E a gente tem essa força, essa potência, porque a gente está ancorado justamente numa espécie de verdade que tem que eclodir no mundo, né? Então, acho que o que vocês fazem, de alguma maneira, é inventar verdade, criar verdades, né? Para que a vida, como é disso que se trata, a arte, inevitavelmente, ela inventa um caminho por entre as pedras e abre uma chance para nós, né? Então, assim, eu queria encerrar com isso. Obrigado, Emílio. Obrigado, Emílio, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Jade, seu microfone, meu bem. Bom, eu queria dizer que eu adorei participar com todo mundo. Adorei ver o Wilson. A gente quer voltar para o Japão. Ela vive dizendo isso. O N. Foster, Cacau também quer ir para o Japão. Quem sabe a gente faz esse grupinho aqui e vamos para o Japão. Adorei conversar com vocês.
Peço desculpas pelo cachorro e gato e tudo que entrou aqui. Mas Obrigado, adorei. Jade. Muito Obrigado bacana. de verdade. Andresa. Quero agradecer, gente, a oportunidade, artistas maravilhosos, estou me sentindo assim muito honrada de estar aqui hoje e muita gratidão, vocês são maravilhosos e me seguem lá no Instagram, hein? Wilson. Seu microfone, Wilson. Desculpe. Isso. Pois não. Carlos, só para concluir, muito obrigado pelo convite. Eu amarei estar sempre perto de vocês, aonde quer que seja, vou me sentir muito feliz. E para fechar, dentro dessa gratidão do encontro, de ter conhecido vocês, eu queria fazer uma sugestão. Se vocês localizam na internet um texto da Clarice Lispector, que diz das vantagens de ser bobo. É uma coisa que auxilia tanto viver hoje, ler esse texto da Clarice Lispector, das vantagens de ser bobo. Quem sabe Cacau põe isso num espetáculo dele. Obrigado, eu vou lá Wilson. ver. Obrigadíssimo. Obrigado Cacau. a vocês. Cacau. Carlos, obrigado pelo convite. Você sabe o carinho e a admiração que tenho por você. Muito obrigado. E também de estar com esse time incrível. A Jade, que você já me falou muito, né? Então, prazer imenso também de estar com vocês todos aqui. E deixar só que eu estou nesse lançamento todo, que é cacauartista.com, que é o site para todo mundo conhecer aí também. Que é o grito. Este é o grito. Obrigado. Gostei do grito, gostei do grito. Gostei do grito. Tem muita coisa para falar a respeito do grito, hein? Mas antes de eu encerrar, André, eu quero saber se o slide do Batata Especial de sexta-feira está aí. Se tiver, por gentileza, você pode colocar? Olha só que beleza, olha só que coisa linda. Quem não conhece, devia conhecer. Quem já conhece, pode se deliciar. Nessa sexta-feira, num horário especial, direto de Lisboa, nós vamos estar com Mila Burns, a jornalista que é um encanto de pessoa, uma imagem fortíssima dos brasileiros nos Estados Unidos, e vai estar conversando com a gente sobre diversos assuntos, política, eleições, família. Ela está em Portugal um tempo lá, passando um tempo com a família do esposo dela, enfim, uma figura incrível e que vai nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, tocando em todo qualquer assunto, sem nenhum tipo de restrição e sem censura. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, esse Batata Extra. Não percam. A vocês todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por a gente estar junto, tentando o tempo todo e conseguindo fazer um mundo melhor. Um grande beijo. Namastê. Beijo.